Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esta live. Hoje é dia 8 de abril de 2025. E hoje vamos tratar de um tópico meio complicado, que é o divórcio, né? Seja bem-vindo a esse canal. Para quem vem a primeira vez, eu peço que assista o nosso vídeo do dia 3 de fevereiro de 2025, que explica em detalhes o porquê nós criamos esse canal e o que nos motiva a mantê-lo. Mas resumindo bem rapidinho assim, nós temos a certeza de que um dia o nosso corpo vai se desfalecer e nossa alma terá dois caminhos a seguir. E nós não seremos levados para lá voluntariamente. Então, seremos levados ou ao céu ou ao inferno. Simples assim. E eu cheguei à conclusão de que eu provavelmente não iria ao céu. Mas me arrependi em tempo, acredito, ou acho que sim. E estou procurando o caminho necessário e tomar as atitudes necessárias para poder ir morar no céu com Jesus e ter a minha alma salva. Então, percebi também que muitas atitudes são necessárias para que a gente possa chegar lá. E onde eu as encontro? No Novo Testamento. Então, nós decidimos seguir as palavras do Novo Testamento, seguir as referências da live da manhã do pastor Sandro Rocha e, a partir disto, fazer uma reflexão para, ao final, chegar a decisões que mudem comportamentos efetivamente. E por que o canal? Porque eu espero criar esta consciência no máximo de pessoas possível. Porque, como Jesus já nos alertou, pouquíssimas pessoas vão ser salvas. Então, eu não sei se vou ser salvo, mas pretendo. E, claro, gostaria que mais gente fosse salva também. Seria uma alegria vê-los lá, né? Então, eu assumi isso assim como uma, entre aspas, uma missão. E estamos aí, fazendo o nosso melhor. O fazemos de segunda a sexta porque criar intimidade com o Espírito Santo não é uma coisa que a gente consiga fazer assim, vapt-vupt. A gente precisa de tempo para isso, a gente precisa de dedicação. Nós precisamos realmente nos esforçar para que a gente possa chegar lá. Deixa eu só checar uma coisinha rapidinho, porque meu time aqui não é muito grande, mas ok, tudo certo. Importante dizer que todos são bem-vindos também, independente de credo, independente de sexo, independente de cor, independente de qualquer coisa. Seja bem-vindo a esse canal. E se você está aqui, eu não acredito em acasos, então é porque você deve estar também procurando esse caminho da salvação. Então, vamos em frente. O texto de hoje é Marcos 10, de 1 a 12, que diz assim: E levantando-se dali, Jesus, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando. Os fariseus sempre tentavam, de alguma forma, fazer com que Jesus falasse alguma coisa contra a lei, do Antigo Testamento, para poder prendê-lo e matá-lo, Então, tentando. É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? Eles disseram-lhe: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Muito bem, este é o texto. Então, vamos pedir a Deus, ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e entendimento necessários para que possamos compreender a palavra de Deus. E assim possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vemos que Jesus, começando lá a parte inicial do texto, ele sempre ensinava. Onde quer que estivesse, multidão se reuniu em torno dele e ele ensinava. Quando estava sozinho com seus discípulos, ele ensinava. Então ele estava sempre ensinando a todos nós o quê? A realidade, Jesus veio para nos dar o caminho para a salvação. Então, bem-vinda, Eliane. Bom ter você aqui conosco. Então, por isso o Novo Testamento está repleto de referências importantes para nós. Ensinamentos esses que nós deveríamos seguir. Porque Jesus veio justamente para nos ensinar. Jesus veio para nos tirar da lei e nos passar para a salvação. Porque a lei, desde que a lei surgiu, todos estavam condenados por ela, porque ela os condenava. E Jesus veio trazer a salvação através do amor, né? Através da sua entrega, através do seu sangue. Então, como diz em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, se o mundo precisava ser salvo por ele, é porque o mundo estava condenado. E como dizem outras passagens da Bíblia, o mundo jaz no maligno. Tanto que Satanás ofereceu a Jesus toda a glória do mundo, né, se ele se ajoelhasse perante ele e o adorasse. Então, nós vemos que o mundo estava sempre numa situação bem complicada e Jesus veio aqui para nos dar a oportunidade da salvação da nossa alma. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho, que é o que nós estamos buscando, a verdade, que é a sua palavra, e a vida, que é ele mesmo. Né? Que ele traz a vida para nós. A vida não neste corpo físico, mas na alma. Ok? Então, importante observar também que Jesus, ele redefinia, né? Ele deixava claro, ele explicava o que muitas vezes era mal entendido lá no Antigo Testamento, ao mesmo tempo que substituía a dureza da lei pelo amor. Porque a lei fez de todos pecadores, mas ele veio para trazer esta salvação para todos nós. E em seguida, o texto fala sobre o divórcio. Eu fiz um levantamento sobre isso, só para a gente ter uma referência, e a estatística mais recente que eu vi foi do Brasil em 2022, e é assustadora. No Brasil, neste ano, teve quase 1 milhão de casamentos, mas teve quase um pouco mais do que 400 mil divórcios. Ou seja, fiz a continha, então 43% de divórcios quando comparado aos casamentos. Quer dizer, quase metade. Né? Se 100 pessoas se casam, 43 se divorciam. Então, assim, parece que tem alguma coisa errada acontecendo na nossa sociedade, porque, na verdade, isso não deveria acontecer. Né? O casamento, quando ocorre, ele deveria ser para a vida toda. Ele deveria ser uma coisa para ser tratada como séria, não como uma coisa quase que descartável. Né? Infelizmente, nós vivemos isto. Mas por que isto? Essa aqui é a questão aqui. E tem duas possibilidades aí. Uma é casarmos errado. A segunda é até casarmos certos, mas pisarmos da bola depois disso. Parece que em ambos os casos, nós fomos envolvidos pelas coisas do mundo, porque se seguíssemos a palavra de Deus, a gente não se separaria.
A gente teria amor suficiente, paciência suficiente e compreensão suficiente para ficar com o nosso cônjuge até o final da vida. Mas não fazemos assim, né? Então fica claro que na realidade nós fomos envolvidos pelas coisas do mundo, pelas coisas de Satanás, como diz a Bíblia, né? Que foi entregue a ele. Normalmente os casamentos se dão por envolvimentos emocionais, pelo que temos visto aí, e não racionais, baseados na palavra de Deus. Então, será? Outra pergunta é essa, né? Será que os casamentos são realmente abençoados por Deus? Que diz que Deus ajunta, o homem não separe, mas será que esses casamentos que são feitos realmente são ajuntados por Deus? Ou será que foram ajuntamentos feitos pela carne? Por sexo, pela paixão, pela aparência, por questões financeiras, por querer sair de casa, que não suporta mais os pais, então o primeiro que aparece é bom. Será que foi realmente por amor que foi feito? A partir de um conhecimento, a partir da razão? Parece que os casamentos mais acontecem por interesses. Quase sempre por envolvimentos sexuais, e as separações acabam ocorrendo pelo mesmo motivo. Por relacionamentos sexuais ilícitos ou por questões financeiras mesmo. Quantos casamentos acabam? Todo mundo tem dinheiro, todo mundo casa, beleza, tal, tudo certo, aí o dinheiro acaba. O que acontece? Separa. Às vezes o contrário. Às vezes duas pessoas estão lá lutando junto, estão crescendo, tal. Quando o dinheiro aparecem as tentações para ambos. De repente, ela encontra outro, ou ela é encontrada por outro interessado nesse dinheiro dela. E ele, como tem muito dinheiro, vai à procura de diversões ilícitas que acabam devorando o seu casamento. Então, vai se entregando às tentações que o mundo disponibiliza a todo instante para quem tem dinheiro. Nem sempre ter dinheiro é uma bênção. Para quem anda na palavra de Deus e para quem recebe esse dinheiro por merecimento divino, o dinheiro é uma bênção. Mas quem recebe dinheiro a partir do maligno, sabemos que tem muitas formas para ganhar dinheiro através disso, o dinheiro normalmente é uma maldição. Então diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A questão é essa, né? Se realmente os ajuntamentos estão sendo feitos por Deus, ou se eles foram feitos por esses motivos que a gente acabou de comentar. Será que antes de casar conversamos o suficiente, conhecemos o suficiente o nosso parceiro? Que é a primeira questão, né? Será que a gente casa realmente com uma pessoa que a gente vê que tem oportunidade real, efetiva de permanecer? Nós temos coisas coincidentes o suficiente para viver até o final da vida com essa pessoa, né? E a segunda questão é aquela que a gente colocou, que mesmo que a gente tenha feito tudo certo no início, depois de casarmos a gente dá espaço para ser agarrado aí de alguma forma pelas garras de Satanás, né? Geralmente por envolvimento sexual ilícito, né? Por paixões ilícitas que geram relacionamentos sexuais ilícitos. Quase a grande maioria está ligada a isso. A Bíblia diz que o test drive é proibido, né? Então, como saber se este relacionamento que a gente pretende ter vai dar certo? Então, deveríamos conversar muito, saber de todas as coisas a respeito desse nosso futuro parceiro, parceira, não é verdade? Para que as surpresas não apareçam depois. É como diz o pastor assim, você tem que saber que eu às vezes vou com pé fedido para a cama, eu tenho chulé,
Às vezes eu solto bufa, às vezes eu não sou aquela coisa perfeita que você imagina que eu sou. É? O que a gente é quando se encontra assim esporadicamente. O dia a dia é um pouco diferente. É. E como diz ele também, as mulheres precisam entender que os homens não percebem as coisas. Né? Eles não entendem sinais que as mulheres dão normalmente. Normalmente não, no dia a dia não. Né? A mulher está fazendo cara feia por alguma coisa que não está gostando e o marido acha que, pô, tá achando que você está com algum problema no olho aí, o que será que é? Tá com o olho irritado, o que foi? O homem não presta atenção nesses detalhes que a mulher quer mostrar para ele. Né? Então a mulher tem que aprender a falar. O que ela quer dizer para ele tem que expressar, tem que dizer, ó, como dizer assim, ô vaso, muda, senão eu vou te dar um soco na cara, meu. É diferente, você tem que expor, né? Porque as mulheres elas têm essa percepção da realidade diferente do homem. O homem é mais objetivo, claro, tal, e deu, e as coisas passam desapercebidas e não são assim. Tá? Então, mulheres têm que aprender a falar também aquilo que elas têm vontade de dizer. Né? Mulher pinta as unhas, arruma o cabelo, faz um monte de coisa e o homem acaba nem observando mais, não repara. A maioria dos homens, se você perguntar para eles assim, marido, me diz o seguinte, qual é a cor da roupa que eu estava vestindo ontem? Sabe quantos vão dar a resposta certa? Olha, se 1% acertarem, parabéns, viu? Porque não reparam, não é uma coisa importante. Agora, se você perguntar para a mulher assim, o que o seu marido estava vestindo ontem, cara, ela diz a cor do sapato, se estava limpo ou não, se usou tênis, se usou cinto na calça, qual é a camisa que usou, se penteou corretamente, tudo. Então é um relacionamento diferente o do homem e da mulher e a gente tem que compreender isso, né? Deus, aqui no versículo 6 diz assim, porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é feito por amizade, né? Por consciência, de bom humor, de paciência, de responsabilidade. Né? Precisamos de bom humor na nossa vida. Viver com alguém é um relacionamento que requer continuamente adaptação. Né? Paciência, tranquilidade, amor acima de tudo, porque senão não vai, nada de guardar rancor, porque onde você fez isso, onde você disse aquilo, tal. Guardando, parecia que deveria ser colocado na mesa. Quando a gente fica guardando as coisas e aquilo vai crescendo na cabeça da gente, era muito mais fácil. Eu me aborreci porque você fez isso, isso, aquilo, tal. Resolve, pronto, põe na mesa. Mas naquele negócio de, não quero chatear, não quero... A gente vai deixando e aquilo vai se avolumando e um dia a bomba estoura. Então é melhor sempre colocar as coisas na mesa, mas sempre com amor. Né? Amor sempre acima de tudo. Que é o que Jesus Cristo nos veio ensinar. Né? O amor. Então precisamos andar segundo a vontade de Jesus Cristo. E uma coisa relevante para quem está buscando, né? Alguém será que está buscando essa pessoa no lugar certo? Né? Se quer um relacionamento baseado em amor, em respeito, em tranquilidade, então eu quero uma pessoa assim, mas vou buscar ali no barzinho. Será que encontra alguém lá assim? Talvez, mas é difícil. Né? Então, cuidado do local onde a gente vai procurar o nosso futuro cônjuge. A Bíblia diz que o namoro tem que ser santo, o noivado santo, para que o casamento seja santo. Então, desde o início tem que começar direito. Quando começa errado, cara, dificilmente vai dar certo. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher.
Então, assim, pais, deixem de se meter na vida dos seus filhos. Eles se casaram, eles se tornaram uma só carne. Para que estejam juntos, a Bíblia com isso deixa claro assim, eles estão juntos. Se você ofende um, você ofende o outro. Se você aborrece um, você aborrece outro. Se você chama atenção a um, você está aborrecendo, chamando a atenção do outro. E nem sempre isso é bem-vindo. Aliás, normalmente não é. Quando os filhos saem de casa e se separam de pai e mãe para formar uma família, estão separados. Ah, vou lá, bacana, tal, entro, saio. Os pais estão aí para amar os seus filhos, não para continuar a educá-los depois de casados. Né? Então, pais, por favor, deixem seus filhos se virarem em todos os sentidos. Né? E filhos, deixem seus pais em casa. Né? Nada de, eu tenho aqui um quadro da minha mãe que eu penduro na sala, que eu vou olhar todos os dias, que legal, minha mãe. Pendura da tua esposa, mas não da tua mãe, né? E vice-versa também, né? Pendura do teu marido, não do teu pai. Então, nada de quadros dos pais na casa, né? Vamos deixar os pais em casa. A deles, claro, às vezes os pais requerem cuidado dos filhos, normal, faz parte. Né? Depois de uma certa idade, os filhos estão aí para cuidar dos pais e devem fazê-lo. Né? Mas, lembrando que a esposa ou o marido estão sempre em primeiro lugar. Né? Respeitando sempre um espaço do outro. Os pais devem respeitar o espaço dos filhos, os filhos respeitar o espaço dos pais. E marido respeite a esposa respeite o espaço do marido. Porque sabemos que cada um de nós também muda a cada dia. Eu que era ontem, não sou hoje. Ontem eu tinha valores para mim que hoje já são diferentes. Né? Ontem eu observava coisas que hoje eu não observo mais. Ontem eu tinha coisas que eram relevantes para mim que hoje não são mais. Então, quem está comigo tem que respeitar essa minha mudança também. Como eu tenho que respeitar a mudança daquela pessoa que está comigo. Né? O começo sempre vai ser diferente do que vai ser daqui a alguns anos. No começo tudo é alegria, tudo é surpresa, tudo é diferente, tudo é lá. Mas as coisas vão se cansando. O que era muito importante no início, de repente deixa de ser. O que não era importante no início, de repente passa a ser. Então, nós mudamos muito todos os dias. E se nós não respeitarmos a mudança do outro, não vai dar certo. Então, o que talvez era muito interessante no começo se torna cansativo depois de alguns anos. Mas adianta buscar um novo? Eu cansei, agora vou começar tudo de novo. Não adianta nada. Você troca uma alegria por outra alegria, ou um problema por outro problema. Né? Porque no final, todas as pessoas são muito parecidas. No final, todo o desenvolvimento de um casamento é muito parecido com o passar dos anos. Então, a história vai acabar se repetindo, né? O mundo vai girando um dia depois do outro e as coisas se repetem. Então, se você não deu conta do seu casamento, dificilmente você dará conta do segundo. Apesar de que depende do motivo pelo qual o primeiro não deu certo, né? Mas o princípio é sempre isso, né? O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Paulo escreveu aos seguidores da igreja de Coríntios um arrazoado interessante sobre isso, que eu vou ler. Ele diz assim, isso está em 1 Coríntios 7. Ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma forma, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja, um
tem poder sobre o outro. Né? Não é unilateral. É tanto um quanto o outro, outro quanto um. Até aí tudo igual. Né? Não os defraudeis. Ou seja, não fiqueis longe um do outro por muito tempo. Senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Então, por exemplo, você está fazendo o jejum, você está no seu período de jejum, fica cada um separado do outro. No período de jejum, não se ajuntam. Ok? Então, nesse momento, ok. Como ele disse, separa um do outro, fica cada um na sua. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Porque à medida que ficarem longe um do outro, Satanás entra e vai ter aquela outra pessoinha ali aguardando. Opa, o cônjuge já não quer mais saber de mim, mas tem alguém bem interessado ali. Satanás sempre busca botar um problema na vida da gente. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Ok? Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Lembrando que Paulo, a mulher de Paulo tinha separado dele porque era aquela questão, né? Paulo era casado com uma mulher, tudo bacana, tal. Ele era um homem poderoso dentro do exército romano, né? Era perseguidor dos cristãos, matava cristãos, era o tal, né? Para aquele grupo. Aí Jesus teve aquele encontro com ele e ele se transformou completamente, ele se transformou num novo homem. A partir desse momento, ele passou a buscar os cristãos, as pessoas que não eram judias, né? Nós, para ensinar as palavras de Cristo a eles. Então, o que aconteceu? Ele mudou a mulher dele, não quis mais saber dele, e, ó, tchau. E ele ficou sozinho e decidiu permanecer sozinho. Ele decidiu não ter mais nenhum relacionamento. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Por isso que ele dizia assim, porque queria que todos os homens fossem como eu, porque eu estou sozinho fazendo o que eu tenho que fazer e deu. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se é andar sobre brasas, né? Ou seja, andam sobre brasas aqueles que o sexo está aflorado. Então, melhor casar. Todavia, os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor. Digo eu, é uma opinião de Paulo, né? Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque ali era uma questão espiritual, né? Não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido, que é crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Né? Será que o crente salva aquele que é descrente? E assim cada um anda como Deus ele repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Porque tinha essa coisa, né, que os judeus tinham que se circuncidar. Cada um fica na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. Esse ainda pode ser livre, aproveita a ocasião.
Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tendo o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tendo, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia seus pais terão tribulações na carne, eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Quer dizer, não saiam pecando, porém, não saiam aprontando. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. Se você está casado, você tem que cuidar das coisas para dar à sua mulher ou ao seu marido aquilo que ele necessita, né? Que são as coisas que estão basicamente no mundo, além das que estão no espiritual, digamos assim. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, o marido tem que cuidar das coisas do mundo para agradar a mulher, e a mulher tem que cuidar das coisas do mundo para agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessária, que faça o tal o que quiser. Não peque. Não peca. Casem-se. Então, não ter relacionamentos antes do casamento. Né? Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração, guarda a sua virgem. Faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Dá uma explicação bastante interessante com uma referência para nós, né? A pergunta é assim, se nós chegássemos a maioria dos jovens, vamos fazer uma enquete por aí e vamos perguntar assim, o que você acha de ter relações antes do casamento? Acha bom ou ruim? Quantos diriam assim, não, a gente deve esperar até o casamento mesmo? Nós temos um político aí, né, que é um destaque no nosso momento e que fez isso, né? Ele deixa claro assim, eu sigo a palavra de Deus e ele só teve relações, ele deixou isso claro para quem quisesse depois de se casar. Né? Então, tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e a seguem e normalmente são bem mais felizes do que aquelas que não o fazem. Mas a questão sempre é essa, assim, quem conhece a palavra de Deus? Né? Então, qual é o nosso papel? Então, vamos às nossas decisões, né? Mediante essa reflexão, que decisões nós vamos tomar? Uma, me parece que a gente deveria levar a palavra de Deus a mais pessoas, né? Para que elas tenham mais consciência do que é um relacionamento, para que ele serve, né?
qual é o objetivo, como ele deve ser desenvolvido, como ele deve ser mantido, etc. Aos que são casados, a sugestão é apartar-se das tentações. Né? Apartar-se das tentações, porque elas estão aí todos os momentos. Ligamos a televisão, ela está aí, olhamos ao nosso redor, elas estão aí. Onde quer que a gente vá, elas aparecem. Satanás nos tenta o tempo todo. E trate o seu cônjuge com amor, com paciência, com alegria, com respeito. Né? É o mínimo que nós temos que fazer. Aos que não se casaram, procurem conhecer melhor o seu cônjuge. Né? Procurem ter um tempo maior de relacionamento antes de terem relações, antes de se ajuntarem, antes de se casarem, enfim. Né? Quanto mais você conhecer a pessoa com quem você está, e quanto mais tempo você o fizer e você descobrir que realmente as convicções são as mesmas, os objetivos são mais ou menos na mesma direção, né? Os valores são os mesmos, aí juntar-se significa uma chance de sucesso muito maior do que aquele que me apaixonei, nossa, coisa maravilhosa, tal, e a paixão passa e o problema acontece. Muito bom. Então, por hoje é isto. Então, eu peço que a palavra de Deus esteja sobre nós, nos protegendo, nos abençoando, que o Espírito Santo permaneça nos guiando por todos os momentos, para que nós possamos cada vez nos encaminhar mais neste caminho que nos leva à salvação, né? No rumo da salvação, porque ele é necessário. E que a gente veja o que eu peço todos os dias, os milagres na nossa vida. Ok? Então, como sempre, se você gostou, deixa o teu joinha, compartilha com mais pessoas para que possam ter acesso a essas lives e a esses vídeos que ficam gravados. Compartilha. E se você ainda não está inscrito, aperta o botãozinho de inscrever-se aí abaixo e se inscreve no canal. E vai nos ajudando a disseminar cada vez mais estas nossas lives. Então, um ótimo final de dia para você, uma ótima noite e fique com Deus. E amanhã, às 19 horas, estaremos aqui juntos novamente. Boa noite.